se escolha, porque isso é um verdadeiro despertar para que tudo aconteça e flua na tua vida. Eu tive que ter uma conexão muito forte com Deus, com a minha família, comigo mesma. E pagar o preço é você deixar pessoas, ambientes, até mesmo a tua velha versão. Que é o mais difícil. Fazer conexões com outras mulheres, né? Trazer para o nosso lado e enxergar a vida de outra forma. Porque muito forte. Fé é você acreditar sem ver. Sejam bem-vindas ao podcast Cafés e Sentidos. Eu me chamo Artemis Moura. E eu me chamo Bia Mello. Faz o teu café e vem fazer sentido com a gente. Por que cafés e sentido, Bia? O que o café representa para você? Então, né? O café, ele traz aquele símbolo de aconchego. É o momento que você respira um pouco, coloca as ideias no lugar, né? É o despertar. De manhã, logo cedo, a gente acorda e tem aquele cheirinho do café, tem o preparo, tem o apreciar, né? Aquela sensação de estar despertando, acordando. Então, o café, ele traz toda essa ideia, esse sentimento. É algo muito forte. E eu amo café, né? Eu sou suspeita a falar. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo cafezinho. De todos os tipos. É o teu eu combustível. Amo café, meu combustível, é. E aí, quando a gente fala de podcast Cafés e Sentido, o café eu já falei. Agora me fala o sentido, Artemis. Sentido. O que pra você faz sentido? O que é que a gente pode unir aí? Um cafezinho com sentido. Viver na presença. É isso. É você ser presente em tudo que você faz. Eu sou uma pessoa que, quando eu me proponho a fazer, eu me entrego. Eu me entrego de uma forma genuína. É com amor, com entrega de 100% de estar ali. Então eu falo que o sentido é uma das palavras que eu mais uso, né, nas minhas redes sociais. É experimentar a vida. A vida precisa ter gosto, aroma, textura, em tudo. Então, quando você vive na presença, no que você faz, você realmente sente a vida. E não viver ali no automático. Então, eu acredito que o sentido é você se permitir sentir de fato tudo que a vida te proporciona. Eu acredito que é isso. Experimentar a vida. E aí, duas mulheres aí com uma história gigante, sim, digo eu, né? E a gente se senta para tomar um café e de repente a gente... Vamos fazer um podcast? Não é? Não foi assim? Foi exatamente desse jeito. Foi desse jeito. Vamos fazer um podcast, vamos fazer conexões com outras mulheres, né? Trazer para o nosso lado e enxergar a vida de outra forma. Sim, porque o despertar, a criação do podcast mesmo tem um maior objetivo, é de ser mais um canal para a gente despertar corações. Então, trazer para essas mulheres, né, essa expansão da presença delas, cada uma na sua essência. Então, o objetivo maior é um propósito muito além do que só esse bate-papo na mesa. São vidas que serão tocadas através do nosso podcast. Muito bom. Não é? É. Você acredita? Então me conta, Bia, como é que foi o teu despertar no teu processo? Então, né, uma das coisas que fez unir a nossa amizade e a nossa parceria foi justamente um processo que eu passei da minha vida particular, que trouxe o despertar, né? E a Artemis faz parte desse processo. Oh, que honra. Ela não só a Artemis, mas eu tenho outras amigas também próximas que fizeram parte, a minha família também foi muito importante nesse processo, que eu ter construído toda uma história, uma expectativa, né, que eu tinha os planos de um casamento, de uma vida perfeita, né, filhos, trabalho, então, desde muito cedo eu criei toda uma trajetória. Eu vou fazer isso com tantos anos, daqui a tantos anos eu vou fazer outra coisa. Um plano de vida. Então era tipo um plano de vida.
E chegou ao ponto de, aos 28 anos, né? Com apenas 2 anos de casamento. E aí eu tenho na minha mesa, assim, tudo indo de água abaixo, né? Então do nada, eu consegui me ver numa situação que eu não me esperava. Então, é quando entra o espiritual, eu tive que ter uma conexão muito forte com Deus, com a minha família, comigo mesma, né? Foi o momento que, de fato, eu tive que acordar, né? Eu acordava de manhã e me via com outros olhos. Eu me via muitas vezes sozinha, né? Muitas vezes sem saber como ia digerir aquilo, como é que eu tinha feito tantos planos para tal situação. Hoje era uma data que eu estaria fazendo tal coisa. E aí, do nada, eu não estava. Mas foi quando eu levantei, acompanhei a Artemis, tem esse processo também. E várias pessoas, o meu ciclo de amizade, de pessoas, minha família, novamente eu falo, foram pessoas essenciais para me dizer assim: você é grande, você é forte, né? Você não precisa viver só desse momento. Então foi quando eu despertei de fato. Olha que interessante quando você traz o ponto do nada. E na verdade, o pano de fundo não existe o do nada. Do nada. Era Deus te redirecionando dentro da sua vida, se posicionando. Algo que você já estava acreditando, fazendo diante da tua vontade, mas que os projetos dele para você eram muito maiores. Com certeza. E hoje, com 30 anos, faz todo sentido. O sentido, né? Faz todo sentido, gente, o que eu passei. Faz todo sentido. Tudo se encaixou. Vai tendo clareza, né? Vai ficando tudo mais claro, porque se eu tivesse continuado do mesmo jeito, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Pensamentos de futuro, posicionamento de mulher, né? Além de ser maquiadora profissional, eu também atuo na educação já tem mais de 8 anos, né? De que eu atuo na educação. Então, hoje eu sou gestora escolar e precisava também ter essa liderança. Sim. Com a minha equipe. E muitas vezes eu me escorava em outras pessoas. Eu precisei passar por esse processo para vir uma boa gestora, para vir uma boa maquiadora, uma boa filha. Os relacionamentos com a família melhoraram. Então, tudo fez parte. O processo, ele me ergueu, né? E tem uma frase bem forte que sempre me via em pensamentos, né? Sempre me trazia, é que o processo, né? O deserto, ele não é lugar de moradia, ele é lugar só de passagem. É ali que você aprende, né? E é ali que você aprende, você tem que passar pelo deserto. Então, se você hoje está passando por algum deserto, né? Alguma situação que você não esperava, é Deus te direcionando mesmo, te direcionando, te dando posicionamento, te dando o chão para que você pise nesse lugar e saia para um lugar melhor. Então, eu sou a prova viva disso, né? Eu sou a prova viva disso. Então, eu aconselho muitas pessoas sobre isso. O processo, ele tem que passar, ele tem que acontecer. Você tem que se permitir, né? Porque quando há resistências, você não consegue ter a clareza. Eu falo que a clareza ela é um hábito. Você precisa treinar todos os dias aplicar. O que seria isso? É viver na presença, é você aprender a se escutar. Então, quando você não se permite ao processo, você começa nas comparações, você começa a viver mais ainda nos moldes pré-existentes que eu chamo, que é o que a sociedade espera de você. E não, de fato, quem você é na identidade. Então, quem é você? Muitas mulheres ainda não se conhecem, não sabem identificar o que gosta, o limite. E eu tinha muito isso, tá? Exatamente. Hoje eu me pego indo pra praia sozinha. Eu amo. Gente, minha companhia, ela foi o que surgiu pra mim durante esse processo, foi entender que eu amo a minha companhia. Isso é bom, né? Não tem prazer maior do que ir ao shopping só, ir ao cinema só, ir na praia só. É muito bom. Você começa a escolher as companhias externas
tendo intencionalidade. Isso. Mas não por carência mais. Não por carência, não por necessidade de estar em alguns lugares. E sim porque tem que fazer sentido para você. Então, quando eu me pego na praia hoje, e eu amo olhar o mar e ver assim, quando eu olho o mar, eu já agradeço a Deus pelas maravilhas que o Senhor faz, né? Para todos nós. Quando eu me pego, eu digo, gente, eu amo minha vida. Aí é o momento de agradecer, porque quando a gente agradece, as coisas voltam ainda mais, né, pra gente. Então, eu agradeço, Deus, eu agradeço. Que mar lindo. É a frequência, Que né? vida linda que eu tô tendo. Muito obrigada, Senhor, por essa vida. Por estar entendendo as coisas, por estar tendo clareza, pelas amizades que me apareceram, pelas amizades que saíram, pelas pessoas que saíram. Eu agradeço, eu agradeço. Então, o jeito de agradecer, de se olhar com carinho. Aí é quando eu trago também a maquiagem. O ato de se maquiar, né? A automaquiagem. Ela é muito forte para mim, a imagem, né? Então, quando eu chego nos lugares que as pessoas me olham assim, toda maquiada, bonita, inclusive a maquiagem da Artemis foi eu, tá? Olha aí, realçando ainda mais a beleza. Ainda. É minha maquiadora. Pois é, não podia deixar de falar, né? Óbvio, não, jamais. Então, a maquiagem para mim, ela traz esse sentido também. Quando eu me olho no espelho, quando eu estou me maquiando, é como se eu estou me amando, né? Eu tô me cuidando, diária. tô me amando. Então, isso aí pra mim é um dos pontos também que fez parte. Eu já gostava muito antes, mas hoje faz todo sentido. Eu me arrumar, me maquiar, olhar pra mim com cuidado, com carinho, com atenção. Então, é um processo que eu passei, que me exigiu muita coragem, mas que também me fez superar em várias áreas da minha vida. Você vive no movimento de expansão, né? E quando a gente vive um movimento de expansão, a gente começa a se cuidar no interno e o externo não é nada mais, nada menos o reflexo que está aqui dentro. Então, se você é uma bagunça de forma interna, você vai estar apresentando isso para o mundo. Então, a partir do momento que você busca essa cura interna, dessas feridas que acabam te moldando numa vida distorcida, numa imagem distorcida, é exatamente esse ponto. Quando eu me escolho a me maquiar, a trocar de roupa, a me cuidar de uma forma externa, eu estou dizendo a mim mesma que eu me escolho hoje. Isso. Hoje eu escolho a me amar, a me cuidar. Primeiro eu, porque não adianta você querer cuidar do outro se você ainda não tem nem capacidade para se entregar isso que você tanto quer entregar ao outro. Porque você só entrega o mínimo. E não é sobre o mínimo. Quando a gente vive em expansão, é sensação de completude. É isso mesmo. Então, desse jeito, é bem claro, né? A gente transborda o que há dentro da gente para o mundo, para as pessoas. E é exatamente como você traz ali da praia. Você atrai. Você já não precisa viver no movimento da força humana. Você começa a atrair algo natural. Natural. Exatamente assim. Muito bonita a tua história. Obrigada. Muito mesmo. Eu acho que tem muitas mulheres que precisam sim escutar. E esse canal aqui é mais um meio para alcançar mulheres que às vezes só estão precisando mesmo de uma palavra. De um abraço, de um sorriso, de um bom dia. Tudo bom, Bia? Isso é muito bom, gente. E começar a se escolher. Bem, eu sou mentora de mulheres. Você tem muitas superações também, né? Já é. Ela tem a superação dela e ainda que ela consegue superar outras mulheres. Através da minha cura, né? Da minha maior ferida, veio o meu maior propósito. Mas hoje, gente, olha como é que é engraçado, né? Eu tinha feito todo um roteiro para falar. Lembra da nossa reunião? Só que hoje de manhã eu despertei e é exatamente isso. Que eu acredito que Deus usa a gente sim. E nós duas aqui somos ferramentas para passar a mensagem. Então, quando eu acordei hoje, eu acordei numa sensação não de leveza, não de realização, e aquilo começou a me trazer um desconforto terrível. Falei, nossa, exatamente no dia que eu vou fazer as gravações. O que tem aqui? E aquilo foi me levando um desconforto gigante cada vez mais. E todos os dias pela manhã eu me dedico a minha hora a ele. E eu estudando lá, orando,
Falei assim, não consigo. Eu preciso olhar para esse lugar. E viver na presença que eu falo é exatamente isso. Eu estou praticando, fazem de 2 a 3 meses, essa manhã, justamente para ter clareza. Aprender a se escutar. Aprender a escutar a tua intuição. Então, quando te dá uma clareza e um direcionamento, porque às vezes a gente está esperando Deus fazer alguma coisa. Mas como ele vai fazer alguma coisa se você não consegue nem parar para se ouvir, para ouvir ele? Eu costumo dizer para minhas alunas que Deus fala bem baixinho com a gente, que é para ver se a gente abaixa o volume e chega mais próximo dele. É verdade, desacelera. Desacelera. Então, exatamente isso. E hoje de manhã, quando aquele desconforto veio de uma forma muito sutil, porque se eu tivesse distraída, eu não estaria olhando para ele, mas como eu estava na minha presença, muito intuitivo, eu comecei a olhar e acolher aquilo. E o que eu percebi? E muita gente se engana, tá? Acredita que mentoras é super evoluídas. Não. Também temos os nossos momentos. Somos seres humanos. Então, quando eu olhei para aquele desconforto, inconscientemente era uma culpa que eu estava carregando dentro de mim, porque o meu comportamento do padrão antigo estava querendo vir e me sabotar. Me sabotar para esse momento que eu estou aqui. Por quê? Isso é uma crença, gente. É uma crença limitante que a gente carrega de uma forma muito inconsciente. A gente não percebe. Eu falo que são as prisões invisíveis que a gente vive. E se eu não tivesse já no meu processo e ter consciência disso, eu passaria despercebido e eu ia, assim, me auto-sabotar no que eu me propus a fazer. Porque é muito forte. E o nosso subconsciente, ele é responsável 95% dos nossos resultados, das nossas decisões. E é aí que pega. E uma coisa que ficou muito clara para mim durante o processo é essa questão do inconsciente. Eu não tinha noção do que era. É a tua caixa preta, né? Tá tudo guardado ali. Inconsciente, eu não tinha noção. E eu aprendi muito com você em relação a isso. De ouvir o inconsciente, né? É quando a gente começa a ter consciência. É ter consciência, mas na consciência do sentir. Não é na consciência da razão. É dentro. Muita gente pensa que é da razão, mas não é da razão, é do sentir. Porque essa vibração do sentir é que vai atrair o bom e o ruim. Quais são os sinais, qual é a qualidade desses sinais que você está emitindo para a vida? A vida, o universo, vocês nomeiam como vocês acharem melhor no sentido de vocês. Mas hoje, quando eu olhei para aquela culpa, não era nada mais, nada menos do que eu romper com o sistema familiar. Porque a gente é mais leal ao nosso sistema familiar do que aos nossos sonhos. E quando eu percebi a culpa ali, falei, uau, era de ser vista, é de romper padrões que eu estou rompendo cada vez mais em relação à minha família. E não desmerecendo a minha família, porque eu tenho um carinho, eu tenho um amor, honro a minha história, mas é saber ter responsabilidade e criar minha própria história. E por muito tempo eu me moldei em caixas pré-existentes, do sistema familiar, do que as amizades esperavam de mim, né, e buscando para ser agradada, para ser amada, para ser aceita. Porque isso tudo tem um contexto familiar. Mas quando eu percebi, eu falei assim, agora eu entendi. O podcast, ele não é uma meta, ele só é um caminho. E é um caminho que onde eu estava inconscientemente me levando a não me permitir. É permissão. Permissão, Porque quando a gente não se permite a evoluir, a gente para. A todo tempo, as pessoas, é aquela pessoa que fala assim, vai começar a treinar. Aí você decide, toma a decisão que vai treinar. Começa o treino, mas chega lá, você não consegue mais acompanhar e ter os resultados. Só que isso é o teu subconsciente olhando pra ti e falando assim, não. Tu não vai ficar igual fulano, não vai dar conta. É comparação, né? Começa as comparações, que são várias crenças que existem ali em cada pessoa de uma forma individual. Mas, se você não tiver consciência desse sabotador, que é a tua voz interna, você desiste. Você desiste dos teus planos. Então, mais uma vez, será que você vive a sua vida ou você vive a vida que as pessoas esperam que você seja?
que você viva. É muito forte quando a maioria das pessoas estão vivendo a vida dos outros. Na Os expectativa. que esperam dos outros. Os outros esperam delas. E aí uma fala que você sempre me dizia é que isso fala mais sobre você, não sobre o outro, né? Você tem, quando eu falo de se amar, se cuidar, se reconhecer, é isso. É entender o que é bom pra mim. Todas Né? as vezes que a gente se escolhe, a cada vez que a gente se escolhe, não é só sobre beleza. Beleza só é O externo, né? mais um ponto. Não que não seja importante, tá, mulherada? Mas que quando você se escolhe, você aprende a se posicionar, você aprende o que é limite para você, o que é inegociável, o que é negociável. Você já não faz um relacionamento de troca de crédito e débito. Então você fala assim, até aqui você pode, mas daqui para cá não. Não, É a sua verdade que tem que fazer sentido para você. E não a verdade que o outro olhar para você e falar assim, nossa, mas quem acorda 4 horas da manhã para ir correr debaixo de um sol quente para sofrer? Que é assim que olham quando vê a gente correndo. é verdade. Mas essa verdade é sobre a vida dele. Não é sobre a nossa. Qual foi a tua escolha? Eu tenho uma corrida comigo como algo que eu trabalho muito meu emocional. Eu não tive ali a corrida como um esporte. Eu comecei para romper. E depois que eu rompi tantas coisas, é que eu me tornei mentora, gente. Foi através da corrida. Da corrida. Ah, que lindo, né? Teve que vir uma coisa do nada, né? Algo que não que é você do nada, né? que não é do nada, Deus mas me que direcionou para ali. que assim, não foi algo ensaiado nem está dentro do papel assim, você vai ter que correr para se tornar mentora. Tô dizendo Mas tipo isso. Olha que engraçado que você trouxe, você me fez lembrar agora. A corrida era algo que eu procrastinava na minha vida. Eu sempre dava uma desculpa. Era a rotina dos meus filhos no início da manhã, não vai dar conta, vai exigir muito de mim, eu não estou afim, não estou disposta a gastar energia nisso. E detalhe, né? Tem filhos, né, que tem que acordar cedo, escola, alimentos, Lanche, é lanche. almoço, é uma organização, uma rotina daquelas. Então eu colocava a culpa naquilo. Só que eu cheguei num estágio que eu olhei e eu estava de novo oscilando no emocional, que eu falo que o meu verdadeiro despertar, gente, que eu falo que é um despertar real, foi em início de 2024. E isso a gente vai contar em vários episódios aqui. Mas em início de 2024 eu me vi numa situação que eu estava de novo com personagens diferentes, cenários diferentes, mas com os mesmos resultados. E ali eu falei assim, eu preciso olhar para cá. E eu não estou olhando. Era o meu interno. Era o meu emocional. Eu só olhava o meu externo. Eu só olhava, estava preocupada em como me apresentar ao mundo. Só que os resultados não batem. Os resultados te trazem ao contrário. E aquilo te leva a uma exaustão que fala assim, nossa, mas eu tô em movimento e não consigo fazer nada, mudar o meu contexto. E vem o cansaço, né? Porque não é como se fosse forçado. É forçado. Né, a situação. É forçado, porque você imagina você ter que levantar todos os dias e vestir um personagem. Vestir um personagem, E você bancar esse personagem lá fora, te gera muita energia. Aí você chega no final do dia, você tá exausta, mas não é só físico. É o emocional que não vai aguentar. dá conta. Porque não sustenta. 1 hora é a hora que você é explosiva. Com o mundo, com tudo. Então, quando eu vi ali o meu despertar com a corrida, falei assim, bem, se esse momento tão delicado agora, eu preciso buscar alguma coisa para eu sair em movimento, para eu me movimentar, porque eu sou essa pessoa da atividade física. E eu comecei a buscar a corrida. Eu falei assim, algo que eu nunca fiz e algo que eu procrastino. Falei, bingo, a corrida. Um seguidor me convidou às 5 horas da manhã, quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu olho para essa mensagem, ignoro, Ou eu vou. Só E foi foi aquele único dia, gente. Eu tô aí mais de 1 ano correndo. Então, eu participando de corridas, né? participando também. Não, mas não competindo, tá? É. Ainda não. Mas eu uso a corrida exatamente para isso. É para trabalhar o emocional. Então, às vezes, você tá aí e tá numa procrastinação, deitada no sofá e esperando o resultado. Busque a aprender, identificar o que te abastece. O que te abastece hoje? O que faz sentido mesmo? O que aumenta a tua energia, a tua luz?
Porque muitas pessoas estão esperando energia. Eu queria ter a tua motivação. Mas tá lá rodando feed, ou então tá lá deitado no sofá, ou então tá maratonando uma série. Não que isso seja bom, não seja ruim, gente. Mas é até que ponto que eu faço. Por que eu faço o que eu faço? A frase dela, né? E é muito interessante isso, porque muitas pessoas trazem, às vezes, esse discurso pra gente, até no direct mesmo do Instagram, sobre, eu queria ser como você, né? Eu queria fazer o que você faz. Mas tem a energia que você tem, a motivação é a palavra. E eu recebo também, assim, muita energia, né? Muita elétrica, porque tem dias que se eu gravar um vlog do meu dia a dia, é loucura. Dá um filme, né? Não sai dá um vlog. Filme, não tem como acompanhar. Às vezes o GPS nem acompanha, dá erro. Então, as pessoas às vezes comentam, né? Eu queria ter essa energia, essa disposição. Mas é sobre escolhas. Sim. Né? É sobre fazer sentido mesmo. E às vezes a gente abdica mesmo de momentos de lazer, vamos dizer assim, em determinados momentos. Porque a gente entende que nesse momento precisa ter uma doação nossa. Sim. Tem que fazer sentido pra mim agora, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Por mais que eu vou me imprensar aqui, pra lá na frente eu ter uma folga, eu ter aquilo que eu quero, né? Então são escolhas. Então, quando você olha a vida do outro e pretende se inspirar, eu não digo nem copiar e nem inveja. Eu digo se inspirar. Se inspirar mesmo. Né? Então, se você tem esse olhar de inspiração, você tem que, como você falou, né? Analisar o que faz sentido para você, o que você gosta, o que tem real sentido na sua vida e começar a fazer. É bacana o ponto que você trouxe sobre a disposição, né? São escolhas. O que acontece a maioria das vezes é que as pessoas querem. E eu acredito que as pessoas querem. Elas querem muito, muito, muito. O ponto é que elas não decidem. Então, tem a ambição. Você quer muito, a sua ambição, a sua expectativa, você quer aquilo, você quer mudar de vida, você quer aprender a gostar de treinar, de ter um corpo melhor, de baixar de peso, seja o que você desejar querer. O ponto é que para você atingir os objetivos, os teus resultados, você precisa alinhar a tua ambição, a tua disposição, pagar o preço. Pagar o preço. E os adultos hoje em dia estão tão imaturos emocionalmente, porque eles se comportam como crianças. Eu quero, mas eu não vou lá fazer. Quando aparecer a oportunidade... Eu quero, mas eu prefiro tomar uma pílulazinha aqui e fazer efeito do que eu ter que ir para academia todos os dias. Então, você vai buscando recursos externos, mas não se põe como pagar o preço como adulto maduro. E pagar o preço é você deixar pessoas, ambientes, até mesmo a tua velha versão. Que é o mais difícil. É desafiador você deixar o seu eu antigo para você, porque você não sabe quem você vai se tornar. É verdade. Você não sabe o que tem lá. E o ser humano, todos nós, temos esse medo. Aí entra a espiritualidade, né? Porque muito forte. Fé é você acreditar sem ver. Então você não sabe. É só colocar ele como centro na vida e só vai. Só que as pessoas estão tão incrédulas e vivendo na carne o tempo todo, que esquecem completamente de olhar para dentro e ver realmente o que elas querem, desejam e tomar uma decisão. É por isso que você trouxe a coragem. Eu falo que ontem eu li uma frase de uma seguidora e eu achei bastante interessante quando ela falou que coragem, gente, não é tomar a decisão. Coragem mesmo é você sustentar a decisão. Sustentar. E é o mais difícil, né? É sustentar. É porque vem os medos, vem as inseguranças, vem a dualidade. Nossa, mas eu vou ter que deixar o meu eu de lá. Meu Deus, mas eu vivi todos esses anos, a minha vida inteira sendo dessa forma. Eu vou ter que deixar pessoas que eu gosto, ambientes, e tem amizades. aquela questão da emoção, né? A euforia. Na hora você quer muito. Aí você tem o hiperfoco, aí vai, depois você... Mas eu tô fazendo isso aí pra quem mesmo? Pra quê? Porque você não sabe o seu porquê. É, porque não sabe o porquê. Né? Um ponto que eu trouxe um dia desses no Stories do meu Instagram foi sobre que eu, por muito tempo, eu carreguei um discurso que eu falava assim, pra mim tudo tá bom.
Bom, né? parece E eu criança. acho que muita gente tem esse discurso. Vocês já perceberam o quanto é fácil a gente agradar a E criança? esse discurso, ele traz o quê? É uma forma de nós mesmas a agradar outras pessoas. Tudo que ela me der, tá bom, eu estou falando. Você tá permitindo, né? permitindo. Não, a comida, não, qualquer coisa eu como. A gente não vai almoçar fora. A gente vai ficar tudo bem. Pra mim, tudo tá bom. É que nem eu acabei de falar sobre a criança. Né? Então, você agrada a justamente. criança. Então, a gente toda hora não é como fazer sentido pra gente. É como tá sempre agradando. E eu tinha muito isso, né? De crenças familiares, crenças que quando a gente fala assim, os nossos pais têm coisas que a gente vai ter que romper, mas não é que a gente vai deixar de amá-los e nem desrespeitá-los. Né? É um ponto muito forte que chega muito pra mim em relação a isso. Ah, mas eu tenho medo que meu pai me julgou muito. Eu tenho muito medo porque o que é que a minha família vai pensar? E eu já fui esse tipo de pessoa também. Né? Então, quando a gente vira essa chave de que é sobre a gente fazer sentido pra gente e não pro outro. E os nossos pais, eles continuam sendo nossos pais. A gente continua amando, a gente continua respeitando. Só que cada lugar é cada lugar. Poxa, tu tem 30 anos, né? Tem 30 anos, tem que agir como uma pessoa tal, né? A responsabilidade do adulto. Agora, a gente tem que ter, como eu volto a falar, é um processo que tem que ser buscado, treinado, né? Estudado. A Artemis tem muito de escrever, né? Artemis, eu admiro demais. Eu acho que é um hábito que ajuda a libertar muitas coisas, né? E ele é comprovado mesmo através de estudos e grandes nomes também que já conseguiram se curar escrevendo. Porque ali nossas ideias vêm e vão milhões de vezes durante o dia. Então, às vezes, é um projeto que você está querendo colocar em prática, mas você só pensou, você só teve a ideia. Então, ideia por ideia, ela continua sendo ideia. Continua sendo ideia. Mas a partir do momento que você começa a escrever, você começa a identificar o que te bloqueia, o que te limita. Você começa a te entender. E quando eu falo que não é sobre o outro, é porque você para de olhar um pouco lá para fora e começa a olhar aqui para dentro. Porque todas as respostas que muitas pessoas estão buscando, né? Todas elas já existem dentro de você. Só está na hora de baixar o volume da distração e começar a colocar você como prioridade. Mas sempre buscando, né? Tendo coerência no que você quer. Busque primeiro o seu porquê. Porque quando eu comecei lá atrás, em 2018, quando eu tomei a decisão de eu quero mudar de estilo de vida, eu seguia 4 blogueiras. E elas foram para mim assim, eu falo com 2 delas até hoje. Elas foram o meu ponto de despertar. Que é o que a gente se alimenta, né? Do que a gente se alimenta? Do que a gente se alimenta para mudar. O que você tá sendo consumido o quê? Conteúdo, pessoas, ambientes. Então, quando eu vi lá atrás, eu olhei para uma delas, eu já seguia, já fazia mais de 1 ano. Falei assim, eu quero esse estilo de vida. O que você acabou de falar. Eu não olhei com inveja, eu não olhei com eu quero a vida dela, eu quero o corpo dela. É uma inspiração, quando a gente tem consciência. Eu quero exatamente essa rotina, eu quero exatamente viver essa vida, eu quero romantizar os meus dias, eu quero. E é por isso que desde aquele dia, eu tomei a decisão. O meu café da manhã, eu não tenho que esperar uma visita para poder vir, ter a melhor mesa. Café da manhã eu faço para mim e para meus filhos. Eu não preciso esperar uma pessoa um momento para fazer uma viagem. Eu vou sozinha. Eu não preciso ter um momento para poder tomar o meu vinho, que eu gosto muito no restaurante. Não fico esperando mais por ter alguém para poder ser realizado. Então, isso é uma forma de se preencher cada vez mais. E quando vier a outra pessoa, companhia, amizade, você só simplesmente multiplica tudo isso que você tem. E transborda, né? Você já não vive nessa carência, nessa necessidade da validação do outro. Você só é feliz se alguma coisa acontecer. Você já é feliz, só com a tua presença. É verdade. Ai, que bater papo gostoso, né? Muito bom. Eu acho que... O café faz todo sentido nesse momento, assim. A gente tomar um cafezinho, ficar apreciando cara, né? uma conversa. Eu amo isso aqui. Sabe? Ficar conversando e falando. É bem, muito bom. Então, o que a gente deixa hoje por esse primeiro episódio de reflexão?
para as nossas novas ouvintes. A gente até tá com a nossa primeira convidada aqui também, tá? Ela tá assistindo aqui com a gente. Daqui a pouco ela chega aqui. E daqui a pouquinho já é ela aqui na mesa com a gente. Que a gente traz, né? Eu acho que o despertar, ele foi o que mais saiu aqui. Né? Tivemos um despertar para poder estar aqui. Aí foi um encontro de amigas, um cafezinho de amigas que a gente despertou a esse encontro. Exatamente. É trazer sentido que você, mulher, que nos escuta hoje, faça a sua escolha diária. Você se escolhendo, você não está sendo egoísta, mas você está escolhendo não só você, mas você está escolhendo a ser uma melhor mãe, uma melhor mulher, uma melhor profissional, uma melhor filha, não só para os seus pais, mas também para o Celestial, para o nosso grande Pai Criador. Então, o que Ele espera de você é exatamente esse movimento, de você se olhar com mais carinho, com mais amor, se acolher da sua forma, com as tuas sombras e com a tua luz. Mas se escolha, porque isso é um verdadeiro despertar para que tudo aconteça e flua na tua vida. E fazer sentido. Então, quando vocês quiserem tomar um cafezinho com a gente, liga aí o nosso podcast, entra aí. E já acompanhe para os próximos episódios, que teremos várias convidadas que vão trazer assim, uma bagagem de experiências de vida, histórias reais, mulheres reais. O nosso principal foco nesse podcast é, de fato, trazer histórias reais. Trazer o que nós, mulheres, no cotidiano, no dia a dia, tem de força, de coragem, de esperança. Porque a gente carrega também muita esperança para um mundo melhor, né? Então a gente aposta nessa ideia e a gente tem histórias que não só a nossa, mas das nossas convidadas, que faz todo sentido e que vai fazer um despertar em muita gente. Perfeito.